Obviamente, as pessoas nas mídias sociais colocam muito mais aquilo que é bom do que aquilo que é ruim, dando a impressão de uma vida perfeita, de uma vida somente com coisas positivas, que faz com que as pessoas acreditem que a vida pode ser sim 100% beleza, 100% bem-estar, 100% sucesso, e de fato não é assim. A depressão vai muito além de uma tristeza profunda. A tristeza profunda ela pode acontecer devido a algum fator externo, devido a algum acontecimento ruim na vida, devido a algum processo, por exemplo, separação, luto. Entretanto, quando a gente fala de depressão, eu estou falando de uma tristeza profunda muitas vezes inexplicável, ou seja, fatores que não deveriam gerar aquela tristeza profunda associada à falta de energia, lentificação do pensamento e raciocínio, falta de apetite, insônia, entre vários outros sintomas que podem cursar com a depressão. Com certeza, a vida moderna tecnológica afeta o nosso humor. As mídias sociais, o ficar demais na internet, o ficar demais nos computadores, usando a tecnologia, pode nos levar a um isolamento social, pode nos levar a uma série de outras repercussões que podem impactar sim no humor e aumentar a nossa vulnerabilidade para a depressão. Infelizmente, os padrões colocados pelas mídias sociais, tanto de beleza, quanto de carreira, quanto de sucesso, muitas vezes podem impactar criando altas expectativas irreais para a maioria da população. Obviamente, as pessoas nas mídias sociais colocam muito mais aquilo que é bom do que aquilo que é ruim, dando a impressão de uma vida perfeita, de uma vida somente com coisas positivas, que faz com que as pessoas acreditem que a vida pode ser sim 100% beleza, 100% bem-estar, 100% sucesso, e de fato não é assim. Isso traz uma frustração, e essa frustração mal gerenciada, com certeza pode impactar negativamente no humor, ocasionando episódios depressivos. Vamos lembrar uma coisa antes, o isolamento social, ele pode ser causado pelo trabalho remoto ou não. Se eu faço uma boa prática de trabalho remoto, ou seja, interajo com os meus colegas de trabalho, depois do período de trabalho remoto, eu converso com as pessoas de casa, saio com amigos, interajo, socializo e não fico na solidão, o trabalho remoto ele pode ser inclusive um protetor. A solidão é um dos principais problemas relacionados a episódios depressivos. Existem inclusive países criando secretarias ou ministérios para cuidar da solidão, porque justamente a solidão é um dos principais fatores que podem ser aí predisponentes a um episódio depressivo ou mesmo outros transtornos psiquiátricos. Com certeza, o diagnóstico de depressão em crianças e adolescentes é um diagnóstico diferente do adulto. A manifestação dos sintomas ela é um pouco diferente. Na criança, mais caracterizado por irritabilidade, agressividade, violência, birras, manhas e principalmente uma piora do desempenho escolar. Claro que crianças e adolescentes têm mais dificuldade de nomear aquilo que estão sentindo, de identificar o que estão sentindo. Por isso, é um diagnóstico, sim, mais desafiador. Até porque muitas vezes ele se confunde com algo que é natural da adolescência, que é o questionamento, que é muitas vezes a própria identificação de si, que faz com que os valores comecem a ser conflitantes ali com os pais, com a família. Isso, claro, é natural da adolescência. Agora, isso constantemente acontecendo e num padrão diferente daquela criança, daquele adolescente, isso pode significar realmente algum adoecimento e precisa ser visto. Todos os estudos indicam que, sim, tratamentos combinados entre psicoterapias específicas e medicamentosos são mais eficazes do que o tratamento psicoterápico isolado ou o tratamento medicamentoso isolado. Então, para diagnósticos principalmente de intensidade moderada a grave, isso é essencial, o tratamento combinado é essencial. Em alguns casos de depressão mais leve, existe a possibilidade de tratamento isoladamente psicoterápico ou isoladamente medicamentoso. Não costuma ser o mais recomendado. O exercício físico é essencial no tratamento da depressão. Existem inclusive protocolos de pesquisa que evidenciam que o exercício físico é tão eficaz quanto a psicoterapia, muitas vezes isolada para casos leves, ou até que a medicação de maneira isolada para casos leves. Portanto, ele é fundamental para o tratamento. Mas há que se observar que
Na depressão existe uma baixa energia, uma baixa vontade, baixo prazer. E esses fatores todos juntos pode trazer dificuldades de iniciativa para a pessoa começar de fato um exercício físico. Então, cuidado na exigência, né, para alguém que está deprimido, que ele faça ou que ela faça exercício físico. Porque muitas vezes a vontade está muito baixa. E essa vontade está patologicamente baixa. Não é só um não querer, é um não conseguir. Por isso, é importante incentivar exercícios físicos, mas muitas vezes a gente precisa iniciar primeiro o tratamento medicamentoso, iniciar o tratamento psicoterápico, para que a pessoa consiga ter drive, que ela consiga ter disposição para aí sim engajar num exercício físico. A depressão, ela é multifatorial. Ela depende de fatores biológicos, de fatores psicológicos, de fatores sociais, de fatores culturais ou mesmo ambientais. Então eu tenho uma ampla gama de fatores que somados podem levar a um episódio depressivo. Para que a gente evite depressão, é claro que existem técnicas de promoção da nossa saúde mental, aumentando os fatores de proteção entre esses vários que eu citei, para que assim a gente não desenvolva um episódio depressivo. Entretanto, para algumas pessoas, talvez ele seja, digamos, inevitável. Quando a gente fala de uma alta predisposição genética, quando a gente fala de um trauma muito grande, ou de uma vivência traumática muito importante, ou quando a gente fala de condições socioeconômicas muito negativas, por exemplo, em situações de desemprego prolongado, em situações de falta de moradia, falta de segurança alimentar, tudo isso somado pode tornar a depressão inevitável. A prática regular de meditação e mindfulness pode sim auxiliar no processo de promoção da saúde mental e na prevenção de transtornos mentais ou mesmo no tratamento. Ele é um adjuvante. A prática de mindfulness, para quem não conhece esse termo é uma adaptação de práticas espirituais que vieram aí do Oriente e que a gente adaptou para um tipo de psicoterapia, quase como se fosse um treinamento da nossa saúde mental para permanecer mais no presente, lidar melhor com o estresse, lidar com a raiva. Então, essas práticas todas nos ajudam a trabalhar melhor as nossas emoções. Meditar não é simplesmente deixar a cabeça vazia, está longe disso. Na verdade, é você aprender a observar seus pensamentos, seus sentimentos. Isso pode ser feito tanto com você quietinho ali num canto, meditando, assim como numa caminhada, numa contemplação de algum ambiente natural, ou até na prática de exercício físico.